Seja muito bem-vinda ao nosso programa Desvendando a Candidíase. Aqui eu te ensino o caminho para acabar de vez com a candidíase, tratando a verdadeira causa. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Roberta Borges, especialista no tratamento da candidíase. E o tema de hoje é o que o seu cocô tem a ver com candidíase. Então, gente, eu sempre falo com vocês, né? Que a candidíase se origina a partir de uma disbiose que começa lá no intestino. O que é essa disbiose? O desequilíbrio que acontece ali entre as bactérias boas e ruins e fungos, e o ambiente do seu intestino fica mais favorável para os fungos crescerem. Lembrando que os fungos já fazem parte dessa microbiota. O fungo cândida está lá nessa microbiota. Mas quando está tudo em equilíbrio, esse fungo fica numa quantidade muito pequenininha. As bactérias boas não deixam que ele cresçam demais. Então, quando acontece esse desequilíbrio, essa desbiose, os fungos vão ter um ambiente muito mais fácil para crescer. Então, vão crescer e vão começar a provocar um monte de problema no nosso corpo, que é a candidíase, né? Mas eu sei que, às vezes, essa informação, às vezes, né, pode parecer um pouco distante, assim, muito abstrata, um negócio que está acontecendo lá dentro do intestino, às vezes é meio difícil de imaginar as bactérias, os fungos e tal. Então, hoje, você vai entender de uma forma mais prática, tá? O que o seu intestino está te mostrando a respeito dessa desbiose, tá certo, gente? E, claro, sempre, né? Como sempre, já vai ter algumas orientações bem importantes para você começar a cuidar dessa desbiose, que é fundamental para acabar de verdade com a candidíase. Então, se a candidíase começou porque aconteceu essa desbiose, você não vai conseguir acabar de verdade com a candidíase enquanto essa desbiose ainda persistir. Não é mesmo? Faz sentido? Então, fique aqui comigo. Então, gente, vamos começar a olhar melhor para você, né? Entender o que o seu corpo está te mostrando, está acontecendo aí, tá? Então, fica aqui até o final, tá bom? Que eu já vou te passar as orientações importantes que você já vai colocar em prática, tá? Desde já. Então, vamos lá? Como eu falei, não tem como acabar com a candidíase sem tratar a desbiose intestinal. Ah, Roberta, mas todo mundo que tem desbiose vai ter candidíase? Não, tá? Nem todo mundo que tem desbiose vai desenvolver candidíase. Mas todo mundo que desenvolveu candidíase tem sim uma desbiose e tem que tratar, tá certo? Então, esse desequilíbrio, né, que a gente chama de desbiose, ele pode levar a vários desfechos, pode levar a vários problemas. Um deles é o crescimento exagerado dos fungos que já fazem parte, que já estão ali no intestino, e vai provocar candidíase, tá certo? Uma síndrome fúngica, né? Em geral, os fungos que estão ali mais frequentemente, numa maior quantidade, são os fungos do gênero Cândida e crescem demais e são os que mais provocam problemas na gente quando crescem demais, tá? E a gente já tá vendo isso, né? Então, gente, vamos lá. Tem que tratar essa desbiose, tá? Mas não é simplesmente vou procurar um tratamento de desbiose. Não, você tem que ter um tratamento específico para candidíase, porque aí você vai estar tratando ao mesmo tempo essa desbiose, o excesso de fungos, os outros distúrbios que esse excesso de fungos acabou provocando no seu corpo. Então, tem uma atenção toda especial, é bem específico quando, a partir dessa desbiose, cresceram fungos, aconteceu a candidíase, tá? O que quer dizer esses números aqui, né? 1 e 2, esses dois primeiros aí, eles indicam que você está com uma constipação, tá? O que é constipação? É o famoso intestino preso. Quer dizer que você está com pouca água no seu organismo, né? Isso indica que você está com uma deficiência na ingestão de água, na ingestão de fibras, aquele básico, né? Sabe aquele básico, todo mundo fala, para melhorar o intestino, tem que beber muita água, tem que consumir muita fibra. Sim, porque isso já aparece aí nesses padrões de constipação, né? Esses números 1 e 2 aqui, esses primeiros aqui de cima, tá? Os dois primeiros. O primeiro, né, são as fezes cápricas que a gente fala, nessas bolinhas separadas. O segundo já são as pequenas bolinhas ali, mas só que mais agrupadas, aglutinadas, assim, né, gente? Um formato que às vezes pode ser chamado também de
lagarta, né, ou um cacho de uva, também está indicando uma constipação, um ressecamento, tá? Mas também, gente, isso não quer dizer que é só falta de fibra e falta de água, também não, tá? Isso também pode ser um sinal de alguma alergia ou uma sensibilidade alimentar, principalmente a leite e a glúten. Vamos lá. Então, começando aqui, tipo 1 e 2, esses dois primeiros aí. Eles são um padrão de constipação, tá? O que isso quer dizer? Sabe aquele cocô mais ressecado, que às vezes você demora para ir ao banheiro, né? Fica ali 2, 3, 4 dias sem ir ao banheiro. Gente, algumas mulheres ficam aí uma semana sem ir ao banheiro. Uma semana, olha só. Quanto tempo. Então, assim, não é normal, não aceite isso, jamais. Não comece, né, não se enche de laxante achando que isso vai resolver o seu problema, porque não vai, nós já conversamos sobre isso ontem. Todos os problemas que os laxantes podem trazer pioram a candidíase e não vão resolver a constipação. Não vai resolver o problema do intestino preso. O que está causando isso aí? Então, olha, esse cocô, né, padrão 1 e 2, essas fezes cápricas que a gente fala, essas bolinhas separadas, ou esse padrão aqui também, né, de cacho de uva ou lagarta, né, que são as bolinhas aglutinadas. Então, eles indicam uma constipação, tá? Algumas pessoas podem ficar mais tempo sem ir ao banheiro, e algumas pessoas podem ir todos os dias, mas com esse padrão de fezes cápricas. Vamos lá, o que pode... o que está acontecendo essas fezes cápricas, né, ou o cacho de uva também? Primeiro, aquele básico de tudo que todo mundo já ouviu: pouca água, pouca fibra. Se tem pouca água, vai ficar mais ressecado, não vai deslizar muito bem ali pelo intestino e vai ficar desse jeito, vai provocar uma constipação, vai demorar esse trânsito intestinal. Pouca fibra é a mesma coisa, porque as fibras, elas ajudam a absorver, elas absorvem água, então se tem muita fibra ali misturada, ela vai absorver água, com isso vai reter mais água ali nas fezes, ali, né, mantendo aquela consistência das fezes mais facilitada, ali uma consistência melhor para ter esse trânsito intestinal. E tá certo, esse aí é o básico que todo mundo já ouviu. Não, tá com o intestino preso, tem que beber bastante água, tem que consumir bastante fibra. Sim, ok. Mas não é só isso. Não é só isso que provoca esse padrão constipado. Isso pode acontecer por uma alergia ou uma sensibilidade alimentar, principalmente relacionada a leite e glúten, tá? Eles formam compostos ali no nosso intestino que provocam essa constipação, tá? Podem acontecer também por distúrbios metabólicos, por exemplo, diabetes ou hipotireoidismo, também provocam constipação, também facilitam, né, esse atraso aí, nessa lentidão no trânsito intestinal, tá? Pode acontecer também por deficiência de magnésio, então você tem pouco magnésio também, vai ficar constipado. Uma alta ingestão de proteínas, né? Você consumir uma quantidade de proteínas muito maior do que a capacidade que o seu corpo tem de fazer a digestão. Então, essas proteínas mal digeridas que vão ficar paradas ali no intestino, sem que o seu corpo consiga usá-las, também vai provocar uma constipação. 3 e 4, olha lá, 3 e 4 aqui, é o que todo mundo deveria ter, que todo mundo deveria ser. O cocô de todo mundo devia ser desse jeito. O cocô de todo mundo devia ser desse jeito, 3 e 4. Né? Formato de bastão, ali às vezes tem, né, umas ondulações, mas tudo bem, se está saindo fácil, se você não tem nenhum tipo de sofrimento na hora de eliminar, se está indo numa frequência legal, tem que ser todo dia? Bom, se você vai numa frequência aí, sei lá, às vezes dia sim, dia não, mas está com essa forma aí, 3 ou 4, e você não sofre, e você não tem uma sensação de que esvaziou bem, não tem aquela sensação de que ficou ainda alguma coisa que precisava sair, mas não está conseguindo. Então, tudo isso também tem que considerar, né? Não só olhar para a forma, né, das fezes, mas também considerar esses outros aspectos, tá? Sem contar também o odor, tá certo? Gente, cocô não é cheiroso, né? Não é, não foi, nem nunca vai ser. Mas, quando o odor está extremamente fétido, aquele que
nem a própria pessoa que acabou de fazer o cocô está conseguindo ficar no banheiro. Então, tá também demonstrando, né, tá te mostrando aí, esse cocô também tá te falando que você tem sim uma desbiose, tá? Não existe cocô cheiroso, não existe, mas extremamente fétido, tá? Te dando uma baita de uma pista aí, tá? Te dando um baita de um caminho aí para te falar, olha, tem coisa errada aqui, tá certo? Então, o melhor de todos seria ali, né, a bananinha madura, né, o número 4, mas o número 3 também tá considerado normal, é considerado normal. Aí, no caso, só ajustar. Começou a perceber, tá ficando assim, ajusta um pouquinho na água, toma um pouco mais de água. Isso, normalmente, você ajustando um pouco aí sua hidratação, já fica ok, tá certo? Se ir ao banheiro todos os dias, mais de uma vez, o que quer dizer? Tudo bem, até 3 vezes no mesmo dia ainda é considerado normal, é claro, avaliando também o aspecto das fezes, tá? Isso é um conjunto. Então, se você tá com as fezes no aspecto normal ali, 3, 4, e tá indo ali mais de uma vez ao dia, 2 vezes, às vezes até 3 vezes ao dia, mas não tá sentindo nenhum tipo de desconforto com isso, e também a consistência tá ok, o odor também tá ok, isso aí já é um bom sinal, tá? Já é um bom sinal. Você não precisa se desesperar se você está indo ao banheiro mais do que uma vez ao dia, tá certo? A Josi, é quando a pessoa, tudo que come, tá dando gases e barulho na barriga e diarreia, o que eu indico para melhorar? Você tem que tratar a causa disso, né? Você tem que tratar a desbiose que está acontecendo no seu intestino. E, claro, além disso tudo, o que mais que está acontecendo? O que mais está acontecendo? Tem outros sintomas, né? Tá com a candidíase vaginal, tá com sintomas vaginais de candidíase? Como é que tá a pele? Como estão os cabelos, as unhas, né? O sono? Tem disposição? Tem energia? Então, tudo isso precisa ser olhado, conferido, para ver como vai ser o jeito de tratar isso aí. Com certeza, né, algum grau de desbiose essa pessoa tem. Se tudo que está comendo está dando gases, está dando um monte de barulho na barriga, diarreia, com certeza um certo grau de desbiose a pessoa tem. Mas aí tem que conferir outros sintomas para ver, se a desbiose levou para um crescimento de fungos, levou para uma candidíase, aí é um jeito de tratar. Não, se a desbiose ficou ali só com as bactérias desequilibradas, está provocando outras coisas, aí é outro jeito de tratar, tá certo? Então, vamos lá. Número 5, esse aqui de baixo, né? Ele, assim, tem umas fezes mais macias, mas já tá, não tá exatamente uma diarreia, não tá exatamente uma diarreia, mas já estão os pedaços soltos, não tá conseguindo se agrupar muito bem, tá? Em geral, aqui, nesse caso, tá indicando uma falta de fibras, tá certo? Então, né, se não está acompanhado de dor, se não está acompanhado de uma urgência, assim, né? Se não é explosivo. Então, assim, basicamente, você ajustando um pouco mais a ingestão de fibras, você já vai conseguir fazer esse número 5 passar ali para um 4, tá certo, gente? Então, é simplesmente é um que não dá tanto trabalho assim, em geral, você ajustando as fibras que são. O que são fibras? Eu tenho que ir lá na farmácia comprar um pozinho de fibra para eu tomar? Não, não é assim, tá? Você não tem que ir lá comprar aquelas latinhas dos pozinhos de fibra para tomar, não. As fibras alimentares já vão te ajudar com isso. Nossa, Roberta, mas a fibra não precisa da fibra quando está com constipação? Aí, quando está começando a ficar um pouco mais solto, precisa de fibra também? Sim, precisa. Na constipação, você está precisando colocar fibra e água. A fibra ali no meio e a água para a fibra absorver a água e ficar na consistência ok. Nesse caso aqui, por exemplo, no 5, está faltando fibra. A água está ok, mas está faltando a fibra. Você vai colocar a fibra vai misturar ali no meio, ela vai absorver um pouco dessa água e vai ajustar a consistência, tá? Então, a fibra é importantíssima para esses dois casos, tá certo? Para hoje, tem os tipos 6 e 7, esses dois últimos aqui de baixo. Então, esses dois aqui de baixo, normalmente já são
uma questão mais aguda, tá? Já indicam uma agressão à mucosa intestinal um pouco mais aguda, que aconteceu mais rápido, mais de repente. Pode também estar relacionado a uma alergia ou intolerância alimentar. Então, às vezes, uma alergia mais imediata, tá? Mas pode ser uma intolerância também, algum alimento que a pessoa consome e o corpo não sabe lidar com aquilo, o intestino entende que aquilo é uma agressão e faz, né, o trânsito intestinal aumentar, ser mais rápido para eliminar isso de uma forma mais rápida. Então, acaba acontecendo essas fezes aí do tipo 6 e 7, tá? Também pode estar relacionado a uma doença inflamatória intestinal, então, normalmente está relacionada a alguma coisa mais intensa, mais rápida, né? Ou que está ali há um tempo muito grande provocando uma agressão maior no seu intestino, tá? Então, isso aí, normalmente, você precisa procurar o que está provocando essa agressão. Então, às vezes, pode ser um alimento que você consumiu que estava contaminado por algum tipo de bactéria, e você ter isso aí, né, uma diarreia, tá? Então, tem que ver qual é o fator, né, que está agredindo essa mucosa intestinal. É claro também, né, às vezes pode acontecer alternância, tá? Por exemplo, uma alternância entre uma constipação e uma diarreia. Então, algumas pessoas podem, né, ter ali, basicamente, né, a maior parte do tempo, aquele padrão de constipação. Fezes ali, tipo 1 e 2, né, fezes cápricas, pouca água ali, ressecamento. E, de repente, tem uns episódios de diarreia. Por quê? É como se fosse acumulando ali aquelas toxinas no seu organismo, ali no seu intestino. Em algum momento ele fala, gente, não aguento mais, pelo amor de Deus, chega, tem que jogar isso para fora de um jeito mais rápido. Então, é comum, tá? Acontecer com algumas pessoas, essa alternância, igual alguém já tinha perguntado aqui. Varia ali, né, entre 2 e 6. Então, é quando o seu corpo, o seu organismo ali, o intestino, já acumulou tanto, né, dessas toxinas agressoras, que o corpo assim fala, não, dá um jeito aí, gente, faz qualquer coisa para eliminar isso rápido, porque não estou aguentando mais. Aí dá uma aliviada momentânea, e aí começa a acumular novamente. A Rosália está perguntando se candidíase pode dar alergia também. Sim, porque ela deixa o intestino mais permeável, o intestino mais permeável consegue, né, alguns pedaços aí de proteínas mal digeridas vão conseguir entrar em contato com o seu sistema imune de um jeito errado e pode acontecer um processo alérgico, sim, tá? Sem contar que às vezes a gente tem coceiras, assim, provocadas por algumas toxinas que os fungos liberam, que algumas pessoas podem entender como algum tipo de alergia também, tá? Então tem essas duas questões aí, tá certo? A Juliana está perguntando aqui se magnésio treonato pode irritar o intestino. Não é especificamente o magnésio treonato, mas o magnésio em si, o excesso de magnésio, né, acima de um certo limite de magnésio que você consumir, pode provocar um efeito osmótico e provocar uma diarreia, tá? Então, ele pode ter esse efeito laxativo, o excesso de magnésio. Mas o magnésio nas doses normais, assim, nas doses fisiológicas ideais que o corpo precisa, não vai provocar, né? Normalmente não provoca nenhum tipo de irritação no intestino, não. Deixa eu dar uma olhada. A Giselda está perguntando aqui, no caso, fezes com restos de alimento e tipo 5 tem a ver com candidíase? Tem a ver com candidíase se você tiver outros sintomas também relacionados à candidíase. Então, por exemplo, você está aí com sintomas vaginais da candidíase e está também com as fezes ali, com esses restos de alimento, né, o tipo 5, sim, tem a ver com a candidíase. Tá? Tem a ver com a candidíase. Porque tem restos de alimento ali, o corpo não está digerindo. Primeiro, né, mastigação, gente, mastigação, mastigue direito os alimentos. Começa ali a digestão, a gente tem que ajudar também, né? Então, para começar ali a nossa digestão, tem que mastigar. Mastigue direito o alimento para quando ele chegar lá no estômago, no intestino, ele conseguir ser bem digerido e bem aproveitado.
O estômago não tem dentes, tá bom? Só na boca que tem dente. Então, a gente tem que mastigar bem os alimentos. Mas, mesmo assim, você está percebendo que tem coisas ali que não estão, né, bem digeridas, com certeza está te mostrando que você está com problema digestivo, tá? E faltando fibra também. A Detiene falou: estou com as fezes toda desregulada e perda de peso. O médico passou para fazer coloscopia e fiz exame de papa e deu cervicite. Então, a cervicite quer dizer que está tendo uma inflamação, mas esse exame, em geral, não mostra qual é o agente que está provocando essa inflamação, tá? Pode ser por candidíase, pode ser por excesso de fungos, né? Pode ser o fungo provocando essa inflamação, pode ser algum tipo de sensibilidade ou alergia provocando essa inflamação, pode ser algum tipo, né, de desregulação ali de bactérias também no trato vaginal provocando essa inflamação, tá? Tem vários agentes que podem provocar essa inflamação, essa cervicite, tá certo? E para ver se é candidíase mesmo, para você entender, aí tem que olhar outros sintomas também. Nem sempre esses exames vão mostrar a presença do fungo, tá? Nem sempre. Na verdade, assim, é bem comum dar um falso negativo, tá? Por isso que tem que prestar tanta atenção, por isso que eu falo tanto para vocês aqui de sintomas, gente. Porque nem sempre os exames vão conseguir detectar a presença do fungo, tá? Alguns ajustes básicos imediatos que você já pode fazer, começar desde já, para te ajudar aí, principalmente com o padrão constipado. É claro, como eu falei, por exemplo, ali o número 5, que já está, né, mas soltando um pouco mais, começando a soltar um pouco mais, então você tem que ajustar as fibras, tá? Fibra, fruta, verdura, legume, tá certo? Então, ajuste as fibras, tá? E, é claro, aquele padrão de diarreia mesmo ali, 6 e 7, tem que procurar o que está causando aquilo. Mas também, em geral, tá faltando fibra, tá? Tá faltando fibra. Você aumentando ali a ingestão de frutas, verduras, legumes, também vai te ajudar imensamente de toda forma, porque não é simplesmente entregar a fibra para formar o cocô. Você vai estar entregando fibras para as bactérias boas do seu intestino utilizarem como alimento. Maior fonte de alimento das bactérias boas do seu intestino são as fibras dos alimentos, tá certo? Então, vamos caprichar aí nas fibras, tá? E em questão, né, em relação à constipação, tem uma coisa que é importantíssima que você precisa fazer? Claro, deixa a coisa importantíssima para depois. Deixa eu falar o mais básico primeiro. Beber água, gente. Beber água, mas longe das refeições. Lembra? Ó, tem que ajudar, tem que melhorar a digestão. Para não ficar alimento parado muito tempo ali que o corpo não está sabendo o que fazer com ele, não está conseguindo aproveitar. Aí fica parado, o fungo fermenta, causa gases, estufamento e ainda a constipação, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, beber água. Mais ou menos ali, né? Uns 2 litros de água por dia, depende do seu peso também. Então faz um cálculo aí mais ou menos de uns 35 ml de água para cada quilo de peso, tá? Que aí você vai saber certinho. Mas assim, se você conseguir mais ou menos ali uns 2 litros e pouco por dia, já vai estar te ajudando muito, tá? Muito mesmo. Mas tem uma coisa, lembra, tem que melhorar a digestão? É para tomar água longe das refeições. O que quer dizer longe das refeições? Espera pelo menos 1 hora depois que você comeu, tá? Logo antes não tem problema, tá? Logo antes da refeição você pode tomar sua água, porque a água ela não vai ficar muito tempo parada ali no estômago, não vai atrapalhar, ela vai praticamente passar direto ali no estômago. Então, quando você, à medida que você vai começando a comer, né, a água já desceu há muito tempo, tá? Então, não vai ter essa interferência grande. Mas, durante a refeição e logo após, vai ter interferência, porque vai diluir os ácidos que estão ali no estômago, tá? Aí, esse ácido vai perder a força e a digestão vai ficar pior, tá certo? E vai chegar aquele alimento mal digerido no intestino. Tá? Então, água, bastante água, mas longe das refeições. As fibras, que eu já falei
né? Consumir bastante fibra. Gente, fibra natural, tá? Fibra que está nos vegetais folhosos, em todos os vegetais, não só nos folhosos, mas todo tipo de vegetal, nas saladas, nos legumes, nas verduras e também nas frutas, tá? As frutas vão te ajudar bastante, né? Não só na questão de entregar fibras, mas as frutas também te ajudam na digestão. Elas têm enzimas digestivas. Gente, o abacaxi é maravilhoso. O abacaxi tem bromelina, uma enzima digestiva incrível. Ajuda bastante a digerir proteínas mais difíceis, assim como carne, por exemplo. O mamão tem papaina, que também é uma enzima digestiva ótima. Assim, todas as frutas têm enzimas digestivas, tá? Então, consome uma fruta ali, né? Após a sua refeição, ou no meio da refeição, ali no meio da salada, se você gostar, tudo certo, tá? Isso já vai também te ajudando. Então, tem duas coisas que podem ajudar demais, demais na sua digestão, melhorar a sua digestão, melhorar a capacidade digestiva do seu organismo, que são alecrim e a guaça-tonga. Essas duas ervas aí você pode usar tanto na forma de chás, quanto na forma de tintura vegetal. Então, você consegue comprar na farmácia de manipulação tintura vegetal de alecrim e tintura vegetal de guaça-tonga, tá? Tintura vegetal, assim, não tem um... Opa, deixa eu tirar aqui o meu compartilhamento. Você consegue comprar essas tinturas vegetais numa farmácia de manipulação, não tem uma dosagem aí que você tem que chegar lá e falar, eu quero com tal dosagem. Já é uma dosagem padronizada, tá? É 20%. Já é padronizado. Tintura vegetal é 20%, padrão. Você consegue comprar na farmácia de manipulação tintura vegetal de alecrim, tintura vegetal de guaça-tonga. Ah, Roberta, olha, não tenho isso, não tem farmácia de manipulação na minha cidade, estou viajando, estou longe de casa, não consigo. Não tem problema, pode tomar o chá. Tá? Vai ali, pega o alecrim que tem ali no quintal do vizinho, pede um pouquinho pro vizinho ali, ele vai te dar e você toma ali o alecrim, que já vai te ajudar. Por quê? Porque o alecrim, ele vai ajudar o seu corpo a produzir mais ácido. Nossa, Roberto, mas não vai dar azia? Não, o que dá azia é falta de ácido. O alimento fica parado ali no seu estômago sem ser digerido. Aí que vai dar azia, tá? Seu corpo precisa produzir a quantidade ideal de ácido para ter uma digestão satisfatória, uma digestão boa. Então, o alecrim, ele estimula o seu corpo a produzir ácidos na quantidade certa, tá? Também vai ter alguns efeitos antifúngicos, alguns efeitos anti-inflamatórios, mas ele vai te ajudar muito na digestão. Tem esse efeito digestivo maravilhoso, tá certo? A guaçatonga tem um efeito cicatrizante de mucosas. Então, aqueles desconfortos que às vezes a gente começa a sentir porque a digestão está ruim, né? Como às vezes uma sensação de refluxo, parece que está queimando, às vezes até aquela própria queimação do estômago. Então, a guaçatonga vai te ajudar com isso, tá certo? Em algumas regiões, tá? A gente conhece a guaçatonga como língua de lagarto. Então, se tem uma planta aí que chama língua de lagarto, aí onde você mora, é essa aí, tá? Essa é a guaçatonga. Então, você pode usar os dois, tá certo? Não precisa escolher um ou outro, não. Usa os dois juntos, tá? A combinação desses dois vai ajudar imensamente a sua digestão, tá certo? Então, repetindo aqui para vocês, ó, tintura vegetal de alecrim e tintura vegetal de guaçatonga. Ah, Roberta, como é que faz? Ah, se for o chá, você pega uma xícara, né? Uma xícara de chá de água fervente e coloca ali 2 colheres de chá de cada um desses aí. Na hora de fazer o chá, você vai fazer ali para tomar na hora, você já pode botar os dois de uma vez, tá? Se for comprar manipulado, não manipula tudo junto, não, tá? Compra separado o alecrim, a tintura vegetal do alecrim e a tintura vegetal da guaçatonga. Mas aí na hora de tomar, você pinga as gotinhas na mesma água. Aí você pode pingar num pouquinho de água, assim, ó, 2 dedinhos de água, bem pouquinho, não precisa de muito também, não. Pinga 20 gotas de cada uma e toma antes do almoço e antes do jantar. O chá também, tá? Antes do almoço e antes do jantar. Antes! Tem que ser antes para o líquido que você estiver ingerindo não atrapalhar. Se você tomar depois, ah, mas tem efeito digestivo, vou tomar depois? Não. Tem o efeito digestivo, mas você está jogando o líquido ali que está diluindo toda a acidez ali do seu estômago, que é necessária para acontecer a digestão corretamente, tá? A Josi falou que está com diarreia. O que fazer, Josi?
essa sua diarreia, você tem que ver, começou de repente? Porque se começou, se é uma coisa assim que já vem meio que esse padrão aí, né, dessas fezes mais amolecidas, essas fezes diarreicas, então você tem que tratar de uma forma, né, acrescentar mais fibras na sua alimentação, modificar e entender o que fatores estão acontecendo aí na sua alimentação, no seu dia a dia, às vezes algum medicamento que você toma que deixa, né, as fezes com esse padrão mais amolecido, mais diarreico. Então tem que conferir aí se é uma coisa que já vem acontecendo há um tempo, uma coisa um pouco mais crônica. Mas se você está com uma diarreia que começou de repente, então a chance de ser, começou, né, estava normal e começou de repente. Então, isso pode ser um sinal de uma intoxicação alimentar, alguma coisa que você comeu que estava contaminado, né? Pode ser algum tipo de sensibilidade, alguma coisa que você comeu que tem uma sensibilidade, seu intestino tem uma sensibilidade maior, provocou essa diarreia. Então, se você está com uma diarreia assim aguda, que aconteceu agora, então você tem alguns tipos de probiótico, tá? Eu não indico você começar probiótico, tratamento da candidíase com probiótico, mas eu estou falando especificamente no caso de uma diarreia aguda. Então, tem alguns probióticos que são específicos para isso, para diarreia aguda, que te ajudam com isso, tá? E, claro, alimentação, tá certo? Alimentação. E se for, sendo uma diarreia aguda, porque tem algum agente que entrou aí no seu organismo de repente e está provocando essa irritação, essa diarreia vai parar quando esse agente for eliminado, tá? A Valdiza está perguntando, olha, se existe candidíase masculina? Sim. Gente, qualquer ser humano pode ter candidíase. Seja homem, mulher, criança, adulto, idoso, jovem, qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa. Às vezes tem essa dúvida, porque, em geral, nós mulheres somos diagnosticadas com candidíase, por quê? Pelos sintomas vaginais. Então, a gente está lá, corrimento, coceira, ardência, dor na relação, fissura. Então, a gente vai no ginecologista e ele já detecta, não, é candidíase. Ok, faz parte da candidíase, sim, sintomas vaginais. Mas a candidíase vai muito além disso. A origem da candidíase está lá no intestino. Tendo origem lá no intestino, o excesso de fungo, né, o fungo cresceu primeiro lá no intestino, depois se espalhou pelo corpo, depois cresceu demais no canal vaginal e provocou sintomas vaginais. Mas como está aquele excesso de fungos no intestino, tanto o próprio fungo quanto as toxinas desse fungo conseguem se espalhar por todo o corpo e provocar diversos sintomas. Então, nós mulheres, até mesmo por questões hormonais, por questões fisiológicas também, né, anatômicas, a gente tem essa facilidade para ter esses sintomas vaginais, sintomas na região íntima, né, o corrimento, a coceira, a ardência. Homem às vezes pode ter também? Sim, pode ter, mas é mais raro. Tá? Mas pode ter ali na região íntima, às vezes, umas bolinhas que coçam, né? Pode ter um ressecamento, pode ter até, às vezes, também um pouco de secreção, tá? É uma região mais sensibilizada, mais vermelha, coçando, mas menos comum, tá? Menos comum os sintomas na região íntima nos homens do que em nós mulheres. Mas os homens vão apresentar vários outros sintomas, sintomas digestivos, sintomas de pele, de cabelo, de unha, de cansaço, muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Então, assim, candidíase existe, pode acontecer tanto em homens, quanto em mulheres, quanto em crianças, idosos. É um ser humano, pode ter candidíase sim, porque a candidíase nada mais é do que o fungo cândida, que já faz parte da nossa microbiota, de todos nós, tá? A microbiota de todos nós, desde um bebezinho até um idoso de 90 anos. Então, o fungo cândida está dentro de todos nós, mas quando nós estamos com o organismo em equilíbrio, ele não cresce demais, ele fica lá naquela quantidade pequenininha, sem provocar problema nenhum. Mas quando acontece esse desequilíbrio no nosso organismo, esse ambiente fica favorável para que esse fungo cresça, ele vai crescer demais e vai começar a provocar problema, vai provocar candidíase. E isso pode acontecer desde criancinhas, né,
até idosos, independente se é homem ou mulher, tá certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!